Era uma época de trevas sobre Judá. O povo de Deus havia se desviado dos caminhos do Altíssimo, trocando a fidelidade da aliança por ídolos e alianças políticas traiçoeiras. Profetas como Jeremias advertiam com lágrimas, mas suas palavras eram rejeitadas com zombaria. O juízo era inevitável, e ele veio pelas mãos do Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, um rei ambicioso e implacável. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Jerusalém foi sitiada. Os muros estremeceram diante dos exércitos estrangeiros. O templo foi saqueado e utensílios sagrados foram levados como troféus para a terra de Sinar, para a casa dos deuses babilônicos. Mas mais do que ouro e prata, Nabucodonosor levou consigo aquilo que julgava mais valioso: a juventude promissora de Judá. Entre esses jovens estava Daniel, de linhagem nobre, talvez até de sangue real. Um adolescente, ainda com os olhos cheios de sonhos, foi arrancado de sua terra, de sua casa, de sua identidade. Agora, estava num mundo estranho, cercado de uma cultura pagã, de uma língua diferente, de costumes que contradiziam tudo o que aprendera em Jerusalém. Daniel foi levado ao palácio real junto com outros jovens judeus. Eles foram escolhidos por sua aparência, inteligência e habilidade para aprender. O objetivo era claro: reeducá-los, apagar sua herança, moldá-los à imagem da Babilônia. Durante 3 anos, eles estudariam a língua dos caldeus, a literatura babilônica, a astrologia e as ciências daquele império. Receberiam novos nomes, novas roupas, nova comida. Foi assim que Daniel passou a se chamar Beltesazar. Seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, tornaram-se Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Era uma tentativa de redefinir suas identidades, associando-os aos deuses da Babilônia. Mas embora mudassem seus nomes, não conseguiram mudar seus corações. Daniel, ainda jovem, tomou uma decisão silenciosa, porém poderosa. Ele resolveu firmemente em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Recusar a comida da mesa real não era um simples capricho, era um ato de fidelidade. Muito provavelmente, os alimentos oferecidos haviam sido consagrados a deuses pagãos, e Daniel sabia que participar disso era se afastar do Deus de Israel. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Era um pedido arriscado. Desobedecer ordens do rei poderia custar-lhe a vida. Mas Deus, que já estava com ele, moveu o coração daquele chefe, e Daniel obteve favor e compaixão. Um teste foi proposto. Por 10 dias, ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água. Ao final do período, seriam comparados aos outros jovens. O resultado foi surpreendente. Daniel e seus companheiros estavam mais saudáveis, com melhor aparência do que os que se alimentavam das iguarias reais. A fidelidade de Daniel não apenas preservou sua saúde, mas abriu portas. O chefe dos eunucos retirou as comidas consagradas e passou a lhes dar uma dieta simples. Mas a bênção de Deus não parou aí. Durante os 3 anos de formação, Daniel e seus amigos demonstraram sabedoria, conhecimento e discernimento superiores. Deus lhes deu entendimento em toda a literatura e ciência. E a Daniel concedeu algo ainda mais extraordinário: a capacidade de interpretar visões e sonhos. Ao final do treinamento, Nabucodonosor entrevistou pessoalmente os jovens, e entre todos os que foram apresentados, não se encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em todas as questões de sabedoria e inteligência, eram 10 vezes melhores do que os sábios e magos do reino. Daniel permaneceu ali, na corte da Babilônia, por décadas. Mas este primeiro capítulo de sua história revela algo essencial: a fidelidade em meio ao exílio. Daniel não esperou ser um homem feito para se posicionar. Desde jovem, em terra estrangeira, cercado de pressões, ele escolheu honrar a Deus. E essa escolha, aparentemente pequena, moldou o destino de impérios. O jovem cativo, fiel em secreto, estava sendo preparado para ser porta-voz de Deus
diante de reis. O cativeiro, que parecia uma tragédia, nas mãos de Deus, tornava-se o palco para o cumprimento de propósitos eternos. Na calada da noite, um rei poderoso foi perturbado por um sonho estranho. Nabucodonosor, senhor do maior império da época, acordou em sobressalto. O que viu em sua mente o deixou inquieto, mas por mais que tentasse, não conseguia se lembrar dos detalhes. Apenas o sentimento de urgência e medo permanecia. O rei sentia que aquilo não era apenas uma ilusão noturna. Era um aviso, uma revelação, mas qual ele não sabia. Tomado por angústia, Nabucodonosor convocou todos os sábios, encantadores, feiticeiros e caldeus da Babilônia. Queria que interpretassem o sonho, mas havia uma condição. Eles também precisariam dizer qual era o sonho, pois ele mesmo não conseguia se lembrar. Isso deixou todos em desespero. Ninguém era capaz de tamanha façanha. Eles imploraram que o rei ao menos revelasse o conteúdo do sonho, mas ele se manteve inflexível. Suspeitava que estavam tentando ganhar tempo e enganá-lo com palavras vazias. Diante da recusa, o decreto foi severo. Todos os sábios seriam mortos. E isso incluía Daniel e seus companheiros, mesmo que não tivessem participado da audiência inicial. Quando o chefe da guarda, Arioque, veio buscar Daniel para execução, o jovem pediu tempo ao rei. Prometeu que traria a revelação, pois confiava que o Deus do céu poderia revelar mistérios que homem algum seria capaz de desvendar por si só. Naquela noite, Daniel e seus amigos se reuniram em oração. Clamaram com fervor, buscando a misericórdia divina. E Deus respondeu. Durante a madrugada, Daniel teve uma visão que lhe mostrou tanto o conteúdo quanto o significado do sonho de Nabucodonosor. Ao acordar, seu primeiro gesto foi adorar. Agradeceu a Deus, louvando-o como o Senhor, que muda tempos e estações, que remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel foi levado à presença do rei. Com humildade, deixou claro que nenhum sábio, mago ou adivinho seria capaz de revelar o que o rei havia sonhado, mas que há um Deus nos céus que revela mistérios. E esse Deus havia mostrado ao rei o que haveria de acontecer nos últimos dias. Então, Daniel descreveu o sonho com detalhes. O rei havia visto uma grande estátua, majestosa e terrível. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. De repente, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela atingiu a estátua nos pés, quebrando-os completamente. Com isso, toda a estátua desmoronou e se fez como palha de eira no verão, levada pelo vento. Mas a pedra que a golpeara tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel então deu a interpretação. A estátua representava uma sucessão de reinos. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico. Depois dele surgiriam outros impérios, um inferior de prata, depois um terceiro de bronze e por fim um quarto reino forte como ferro, que esmagaria os outros. Os pés, parte de ferro e parte de barro, simbolizavam um reino dividido, parcialmente forte e parcialmente frágil. As alianças seriam instáveis e os povos não se uniriam com coesão. Por fim, a pedra cortada sem auxílio humano simbolizava o reino de Deus. Ele surgiria nos dias desses reinos e os destruiria completamente. Mas diferente dos outros, este reino nunca seria destruído. Ele permaneceria para sempre. Ao ouvir essa revelação, Nabucodonosor ficou pasmo, prostrou-se diante de Daniel e reconheceu: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos reis, e revelador de mistérios. Em seguida, exaltou Daniel, deu-lhe muitos presentes, e o colocou como governador da província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios. A pedido de Daniel, seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias também foram colocados
em posições de liderança. Esse episódio não foi apenas uma demonstração do poder profético de Daniel, mas uma proclamação pública da soberania de Deus diante do maior império da terra. O jovem cativo, fiel ao Senhor, foi usado para revelar não só um sonho, mas a própria trajetória da história humana, e a certeza de que, no fim, o reino eterno de Deus triunfaria sobre todos os demais. O tempo passou e o orgulho de Nabucodonosor crescia como uma montanha que não conhecia limites. Ele havia conquistado reinos, saqueado nações, submetido reis e humilhado os deuses de outros povos. Seu império se estendia vastamente e a glória de Babilônia refletia sua ambição, mas havia algo dentro dele que ainda ansiava por controle absoluto. Não bastava governar as nações, ele queria o culto dos corações. Foi então que decidiu erigir uma imagem colossal, uma estátua de ouro com quase 30 metros de altura, reluzente sob o sol da planície de Dura, uma imagem que não apenas simbolizava o poder da Babilônia, mas representava a própria vontade de Nabucodonosor, ser exaltado como um deus. Para marcar a inauguração daquele monumento de vaidade, ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias. Ninguém ficou de fora. Era uma ordem real. Diante da estátua, uma banda imensa com harpas, saltérios, flautas, gaitas de foles e todo tipo de instrumento musical se preparava. A cerimônia estava armada para ser inesquecível. Um arauto levantou a voz e proclamou a todos os povos, nações e línguas: no momento em que ouvirdes o som da música, prostrai-vos e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha ardente. E assim, ao sinal do som, milhares se ajoelharam. Governadores, oficiais e gente comum se curvaram ao chão. Mas entre a multidão, 3 homens permaneceram de pé. Seus nomes já eram conhecidos desde a seleção no palácio anos antes: Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles se recusaram a se dobrar, mesmo sabendo das consequências. Não houve hesitação, não houve negociação. Eles sabiam que a fidelidade ao Deus de Israel não podia ser dividida com ídolos, mesmo sob ameaça de morte. A notícia chegou rápido aos ouvidos do rei. Ele ficou furioso. Sua autoridade estava sendo desafiada em público. Chamou os 3 hebreus diante dele. Ainda lhes ofereceu uma segunda chance. Disse que, se prostrassem ao som da música, tudo estaria resolvido. Mas se não o fizessem, seriam lançados imediatamente na fornalha. Então, quem poderia livrá-los de sua mão? Foi nesse momento que a fé dos 3 jovens brilhou com mais força que o ouro da estátua. Eles disseram ao rei que não precisavam responder quanto a isso, que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha e da mão dele. Mas mesmo que Deus não os livrasse, ainda assim não se curvariam, não adorariam a imagem que ele havia levantado. A resposta deles não era um desafio político, era um ato de total rendição ao Deus Altíssimo. Era a fé em sua forma mais pura, lealdade incondicional, sem garantia de livramento, mas com a certeza de que obedecer era melhor do que viver com o coração dividido. Nabucodonosor não suportou a afronta. Seu rosto se transformou de raiva. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem os 3 jovens e os lançassem imediatamente no fogo. O calor era tão intenso que os próprios soldados morreram ao se aproximar da entrada. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados lá dentro, com suas roupas e turbantes completamente amarados. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O rei, perplexo, se levantou e olhou atentamente para a fornalha e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens que lançamos atados no fogo? Por que então vejo 4 homens
soltos, andando no meio da fornalha sem se queimar. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Naquele instante, o medo que antes estava nos 3 jovens, agora estava no próprio rei. Ele se aproximou o quanto pôde da fornalha e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Os 3 saíram, ilesos, suas roupas não estavam chamuscadas, seus cabelos não estavam queimados, e nem sequer havia cheiro de fogo sobre eles. Todos os governantes que haviam testemunhado a cena se aproximaram e ficaram atônitos. Foi então que Nabucodonosor declarou diante de todos que não havia outro Deus como o Deus daqueles 3 hebreus, um Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque confiaram nele, porque preferiram entregar o corpo ao fogo do que se prostrar diante de um Deus falso, e decretou que qualquer povo, nação ou língua que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria punido, pois nenhum outro Deus pode livrar como esse. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas o livramento, foi a fidelidade, foi o testemunho silencioso, mas firme, de 3 homens que preferiram a fornalha ao pecado, que não negociaram princípios, nem diante da morte, que não precisaram de aplausos nem aprovação, que provaram que a fé verdadeira permanece de pé, mesmo quando o mundo inteiro está de joelhos. Naquele dia, a glória não foi da estátua, nem da Babilônia, nem do rei. Foi do Deus Altíssimo, cujo poder se manifesta no meio do fogo e cuja presença acompanha aqueles que decidem permanecer fiéis, ainda que a consequência seja a própria vida. Após sua impressionante demonstração de sabedoria ao interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel viu seu prestígio crescer consideravelmente dentro da corte da Babilônia. Entretanto, essa ascensão não veio sem desafios. A inveja e o ciúme daqueles que ocupavam altos cargos começaram a se manifestar contra ele, criando uma série de conflitos que testariam sua fé e sua coragem. O rei confiava plenamente em Daniel e em seus amigos, os quais foram elevados a posições de grande responsabilidade. Daniel foi nomeado um dos principais governadores sobre toda a província da Babilônia, e seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, também receberam cargos de destaque. Contudo, essa nova posição não agradava a todos os nobres e oficiais babilônios, que viam nos jovens judeus uma ameaça ao seu poder e prestígio. Esses inimigos formaram um plano para tentar encontrar algum motivo para acusar Daniel, pois sabiam que ele vivia segundo princípios rígidos de fé e integridade, e esperavam que, por esse motivo, ele pudesse falhar em algum aspecto. Tentaram observá-lo de perto, para encontrar uma falha em sua conduta administrativa, mas não encontraram nenhuma. Daniel era um homem justo, honesto e eficiente em tudo o que fazia. Como não conseguiram encontrar nada contra ele, passaram a tentar atingir sua fé. Sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e então arquitetaram uma lei que proibiria qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei Nabucodonosor durante 30 dias, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Para assegurar que a lei fosse cumprida, pediram ao rei que assinasse o decreto, que tinha caráter irrevogável conforme a lei dos medos e persas. Daniel, mesmo sabendo do perigo, não hesitou em continuar suas orações diárias, mantendo sua fidelidade a Deus acima de qualquer decreto humano. Seus inimigos o flagraram em oração e o denunciaram ao rei. Nabucodonosor, embora pesaroso, não podia desobedecer a lei que ele mesmo promulgara, e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Naquela noite, Daniel foi jogado na cova escura, cercado por feras famintas. Antes de ser lançado, o rei disse a ele que esperava que o Deus a quem Daniel servia pudesse livrá-lo. Daniel permaneceu firme em sua fé e não cessou de confiar na proteção divina.
Durante toda a noite, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu da cova ileso na manhã seguinte. O rei, maravilhado, ordenou que retirassem Daniel imediatamente e que seus inimigos fossem lançados no lugar da cova, onde foram imediatamente devorados. Esse episódio não apenas reforçou a fé e a coragem de Daniel, mas também demonstrou o poder de Deus perante os governantes terrenos. O rei Nabucodonosor reconheceu a soberania do Deus de Daniel e ordenou que todos em seu reino o reverenciassem. Essa história é um testemunho marcante da importância da fidelidade e da coragem em meio às adversidades, mostrando que a verdadeira força vem da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Após anos de serviço fiel na corte babilônica, Daniel viu os ventos da história mudarem de rumo com o declínio do poder do rei Nabucodonosor e a ascensão dos medos e persas, uma poderosa coalizão que se preparava para conquistar o vasto império da Babilônia. Este período de transição marcou não apenas uma mudança política, mas também um momento crucial para o povo de Deus e para o próprio Daniel, que se viu envolvido em acontecimentos que mudariam o destino de nações e profetizariam o futuro do mundo. A narrativa desse tempo começa com sinais evidentes da fragilidade do reinado de Nabucodonosor. Embora ele tenha reinado com grande autoridade e tenha promovido grandiosas construções na Babilônia, sua saúde e estabilidade mental começaram a vacilar, conforme as profecias já haviam previsto. Daniel, como conselheiro sábio e profeta inspirado, acompanhava atentamente essas mudanças e buscava discernir o plano divino por trás dos acontecimentos turbulentos. Com a morte de Nabucodonosor, seus sucessores não mantiveram o mesmo vigor e domínio, o que enfraqueceu a posição do império perante os inimigos. Entre eles, crescia a força dos medos e persas, liderados por Ciro, um rei que se destacava pela inteligência, estratégia militar e também por uma política de tolerância religiosa que se mostraria fundamental para o futuro dos judeus exilados. Daniel, já idoso, viu-se em meio a essa transformação política, e mesmo diante do cenário de incertezas, sua fé permaneceu inabalável. Ele continuava exercendo suas funções na corte, aconselhando os governantes com sabedoria, sempre à luz da revelação divina. Suas visões e interpretações proféticas, algumas das quais haviam sido registradas em seus escritos, já anunciavam a queda da Babilônia e a ascensão de um novo poder mundial menos a Pérsia. Quando o exército medo-persa cercou a Babilônia, o próprio destino da cidade estava selado. Ciro, o Grande, demonstrou uma estratégia engenhosa, conquistando a cidade sem destruição, o que facilitou a transição pacífica do poder. Essa conquista marcou o fim do domínio babilônico e o início de uma nova era para os povos subjugados. Um dos atos mais notáveis de Ciro, conforme registrado nas escrituras e em documentos históricos, foi seu decreto que permitiu o retorno dos judeus à sua terra natal, Jerusalém, para reconstruírem o templo e restaurarem a adoração a Deus. Esse gesto foi um divisor de águas para o povo de Israel, que havia vivido anos de exílio e sofrimento na Babilônia. Daniel, embora não tenha retornado à Judéia, foi uma figura central nesse processo, pois sua fidelidade e profecias confirmavam a autoridade de Ciro como instrumento nas mãos de Deus. Ele testemunhou a confirmação das promessas divinas de restauração e renovação para o seu povo. Além disso, Daniel teve visões profundas sobre o futuro dos reinos que sucederiam à Babilônia, incluindo a Pérsia e a Grécia, e os conflitos que se desenrolariam até a vinda do reino eterno de Deus. Essas profecias complexas indicavam não apenas acontecimentos políticos, mas também espirituais, chamando o povo à vigilância e perseverança. Durante esse período, Daniel também enfrentou desafios pessoais e espirituais, refletindo sobre o propósito de sua missão, a fragilidade dos poderes humanos e a certeza do governo soberano de Deus sobre a história.
Ao concluir sua vida, Daniel deixou um legado que ultrapassa o tempo, ensinando a importância da fidelidade, da coragem, da sabedoria e da esperança inabalável em meio às tempestades da vida e da história. Este capítulo da vida de Daniel é um convite para que cada pessoa compreenda que, mesmo quando os impérios caem e as estruturas humanas se desfazem, Deus permanece no controle, guiando os acontecimentos para o cumprimento de seus planos eternos. No período em que Daniel já estava sob o domínio do Império Medo-Persa, seu coração continuava ligado à terra de seus pais, Jerusalém. Apesar da idade avançada, ele ainda buscava intensamente a presença de Deus. Suas orações não cessavam. Ele permanecia vigilante, atento aos sinais proféticos, pois sabia que o plano do Senhor ia muito além do que os olhos humanos podiam enxergar. Foi nesse contexto, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, ainda antes da queda definitiva da Babilônia, que Daniel teve uma das visões mais intrigantes e significativas de sua vida: a visão do carneiro e do bode. Ele estava, espiritualmente, às margens do rio Lá. E ali Deus abriu seus olhos para enxergar eventos que iriam muito além de seu tempo. Na visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, e que crescia para o ocidente, o norte e o sul. Nenhum animal podia resistir a ele, e ele fazia conforme a sua vontade, tornando-se grande. Esse carneiro simbolizava o império que estava no poder naquele momento: os medos e os persas. Os 2 chifres representavam as 2 potências que compunham o império, sendo o mais alto símbolo da supremacia persa, que acabaria se destacando mais que a média. Mas de repente Daniel viu surgir do ocidente um bode veloz, que parecia voar sobre a terra. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos e correu com fúria contra o carneiro, quebrando-lhe os 2 chifres e lançando-o por terra. O bode se tornou muito poderoso, mas quando estava no auge de sua força, o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4 chifres menores, apontando para os 4 ventos da terra. Essa parte da visão representava o surgimento do Império Grego sob Alexandre. O grande e o chifre notável, cuja velocidade e conquista foram surpreendentes. Ele subjugou o Império Persa com espantosa rapidez. Porém, como a visão já indicava, seu reinado foi breve. Alexandre morreu jovem, e em seu lugar surgiram 4 generais que dividiram o império, representados pelos 4 chifres. Mas a visão não parava aí. De um dos 4 chifres surgiu um chifre pequeno, que cresceu muito em direção ao sul, ao oriente e à terra gloriosa. Esse novo poder se levantaria contra o exército celestial, lançaria por terra as estrelas, se exaltaria até o príncipe do exército, tiraria o sacrifício contínuo e profanaria o santuário. Este trecho simbolizava um período futuro de intenso ataque à fé e ao culto verdadeiro, representado por uma figura arrogante que se colocaria contra o próprio Deus. Daniel ficou profundamente perturbado com essa visão. Ele não conseguia compreender totalmente o que significava, mas sabia que se tratava de eventos futuros, de grande peso espiritual e político. Deus então enviou o anjo Gabriel para ajudá-lo a entender o que vira. Gabriel explicou que a visão era para o tempo do fim, quando reis se levantariam em soberba, desafiando o Altíssimo e perseguindo os santos. O impacto dessa revelação foi tão forte que Daniel desmaiou e adoeceu por vários dias. Ele não conseguia compreender por que tanto sofrimento ainda viria. Embora Deus já estivesse preparando a libertação de seu povo do exílio, outras provações estavam previstas para os séculos seguintes. O curso da história humana seguiria, e muitos reinos se ergueriam e cairiam, mas o conflito espiritual por trás das nações continuaria até a manifestação plena do reino de Deus. Mesmo sem entender todos os detalhes, Daniel se levantou e voltou a cumprir suas responsabilidades na corte. Ele não deixou que o peso da revelação o afastasse de sua missão presente. Ao contrário, entendeu que mesmo diante de realidades futuras difíceis, a fidelidade no presente era essencial. Deus ainda tinha planos a cumprir,
E Daniel sabia que sua parte era ser vigilante, fiel e sábio em todas as estações. A visão do carneiro e do bode mostrou que o Senhor conhece toda a história antes que ela aconteça. Cada império, cada líder, cada conflito, nada escapa ao seu olhar. Ainda que pareçam aleatórios aos olhos dos homens, todos os movimentos das nações estão diante do trono de Deus e ele os dirige conforme o seu propósito. Daniel nos ensina aqui que a verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer os segredos do futuro, mas em confiar no Deus que governa esse futuro. Ele permanece firme mesmo quando tudo ao redor se transforma. Ele continua soberano, mesmo quando os reinos da terra se erguem em arrogância. Daniel viveu com essa consciência e é isso que o tornou um dos maiores exemplos de fé, discernimento e humildade diante da revelação divina. O tempo passava e Daniel, agora um ancião, ainda permanecia firme em sua fé, mesmo vivendo entre duas grandes mudanças de império. Já não era mais o jovem que interpretava sonhos na corte de Nabucodonosor, mas sim um homem experiente, maduro na esperança, sábio na dor e profundamente consciente de sua missão profética. Ele havia testemunhado a ascensão e queda do poderoso império babilônico e agora via a expansão do domínio persa, sob o reinado de Ciro. E com esse novo tempo, despertava também em Daniel uma angústia intensa, um desejo urgente de ver o povo de Deus liberto, restaurado e em paz novamente em sua terra. Daniel sabia, por meio das Escrituras, especialmente pelos rolos do profeta Jeremias, que o exílio do povo judeu duraria 70 anos. Ao perceber que esse tempo estava próximo do fim, ele não celebrou de imediato. Pelo contrário, ele se colocou de joelhos, em espírito de quebrantamento, arrependimento e súplica. Sabia que a libertação não viria apenas porque o tempo passara, mas porque o povo voltaria o coração ao Senhor com arrependimento sincero. Foi então que Daniel iniciou um jejum. Ele não comeu manjares desejáveis, não bebeu vinho, nem se ungiu com óleo. Vestido de pano de saco e coberto de cinzas, ele se voltou inteiramente para Deus em oração. Não uma oração rápida ou decorada, mas um clamor profundo, nascido das entranhas de sua alma. Na sua oração, Daniel confessou os pecados do seu povo, reconhecendo que eles haviam se afastado da aliança, desobedecido os mandamentos e se rebelado contra o Senhor. Ele não se colocou à parte como se fosse superior ou inocente. Pelo contrário, incluía-se no arrependimento coletivo, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Ele reconhecia que a justiça estava do lado de Deus e que a vergonha cabia ao povo, porque haviam transgredido a lei, ignorado os profetas e fechado os ouvidos à voz divina. Daniel suplicava não com base nos méritos do povo, mas na misericórdia de Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Sua oração era fervorosa, intensa e cheia de reverência. Ele não buscava apenas o retorno geográfico a Jerusalém, mas sim uma restauração espiritual. Ele queria ver o coração de Israel voltado novamente ao Deus vivo. Enquanto ainda orava, algo sobrenatural aconteceu. Um anjo se aproximou, era Gabriel, o mesmo mensageiro celestial que já havia sido enviado anteriormente para interpretar visões. Gabriel tocou Daniel e revelou que sua oração havia sido ouvida desde o primeiro momento. Mesmo antes que ele concluísse sua intercessão, a resposta já estava a caminho. Isso mostrou a Daniel e mostra a nós que Deus ouve o clamor sincero de um coração quebrantado, mesmo antes da última palavra ser dita. Mas Gabriel não veio apenas para confirmar que a oração fora ouvida. Ele trouxe também uma das revelações mais profundas e complexas de toda a Bíblia, a profecia das 70 semanas. Era uma mensagem com múltiplas camadas, apontando não só para a libertação imediata, mas também para eventos messiânicos, espirituais e escatológicos. Gabriel explicou
que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo e sobre a cidade, santa para se cumprir um plano completo, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Daniel escutava atentamente, mesmo que nem todos os significados estivessem claros naquele momento. A revelação falava sobre a reconstrução de Jerusalém, o surgimento do Messias Príncipe, e surpreendentemente, sua morte, a qual seria sem que nada lhe pertença. Também mencionava a destruição futura da cidade e do santuário, e o surgimento de um poder que firmaria uma aliança por uma semana, mas que no meio dela cessaria o sacrifício e espalharia a abominação desoladora. Essas palavras não eram fáceis de entender. Daniel, apesar da sua sabedoria, sabia que muitas dessas coisas eram para o futuro, para além de seu tempo. Mesmo assim, ele as registrou com cuidado e fidelidade, pois compreendia que estava lidando com realidades que afetariam gerações inteiras. Depois que Gabriel partiu, Daniel ficou profundamente comovido. Ele não estava apenas diante de profecias sobre impérios, reis e batalhas. Estava diante do coração de Deus, um Deus que é justo e misericordioso, que disciplina, mas também restaura, que permite o exílio, mas promete o retorno. Daniel percebia que o plano divino era muito mais vasto do que simplesmente libertar Israel da Babilônia. Era sobre libertar a humanidade da escravidão do pecado e preparar o caminho para o Messias. Mesmo com essas verdades tão grandes pesando sobre seus ombros, Daniel permaneceu humilde, fiel e atento. Ele não buscava glória pessoal, nem reconhecimento entre os poderosos. Seu foco era a vontade de Deus, e isso é o que o tornava tão diferente. Ele não servia a um reino passageiro, mas ao reino eterno, que ainda estava por vir. Assim, o ancião profeta seguiu seus dias em oração, jejum e serviço. Ele não veria o retorno a Jerusalém com os próprios olhos, mas ele já enxergava com os olhos da fé uma restauração muito maior, o nascimento de uma nova aliança, o surgimento do verdadeiro príncipe da paz e o cumprimento final das promessas divinas para seu povo e para todas as nações. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel já era um homem de idade muito avançada. Anos haviam se passado desde que fora levado como prisioneiro à Babilônia. Havia servido a reis ímpios, interpretado sonhos, enfrentado leões, presenciado a queda de impérios e recebido visões arrebatadoras sobre o destino das nações. Agora, em seus últimos anos de vida, ele se afastava cada vez mais dos palácios e se aproximava mais da presença de Deus. Foi nesse contexto que lhe foi revelada a última e mais grandiosa das visões, uma revelação que ultrapassaria todas as outras em complexidade e em escopo, abrangendo desde os reinos de seu tempo até os dias finais da história humana. Daniel havia jejuado por 3 semanas. Não comera pão agradável, nem carne ou vinho tocaram seus lábios. Sua alma estava angustiada. Ele havia compreendido que, apesar do decreto de Ciro, que autorizava o retorno dos judeus a Jerusalém, a restauração não seria fácil. O povo estava desanimado, a reconstrução do templo enfrentava oposição, e muitos preferiram ficar na Pérsia a voltar para uma terra em ruínas. Daniel sentiu o peso dessa realidade e buscava a Deus com ainda mais fervor. Então, ao lado do grande rio Tigre, Daniel teve uma visão impressionante. Ele levantou os olhos e viu um homem vestido de linho, com os lombos cingidos de ouro fino. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés como bronze polido, e a voz de suas palavras como o estrondo de uma multidão. Era uma manifestação celestial gloriosa. Aqueles que estavam com Daniel fugiram apavorados e se esconderam, mas ele permaneceu prostrado, sem forças, esmagado pela glória daquele ser. Enquanto ele tremia e mal podia ficar de pé, um toque lhe deu forças,
e uma voz o chamou pelo nome, dizendo que ele era muito amado nos céus. Aquele mensageiro celestial explicou que, desde o primeiro dia em que Daniel se dispusera a buscar entendimento e a humilhar-se, suas palavras haviam sido ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistira ao anjo por 21 dias, uma revelação que trouxe à tona um aspecto espiritual da realidade. Até então, oculta para Daniel por trás dos conflitos terrenos, havia batalhas invisíveis, travadas entre forças espirituais. O mensageiro explicou que Miguel, o arcanjo protetor de Israel, havia vindo ajudá-lo. E agora, ele estava ali para revelar a Daniel o que ainda aconteceria nos últimos dias. O que se seguiria seria uma longa e detalhada profecia sobre o futuro de muitos reinos, reis e guerras, especialmente envolvendo os reinos que sucederiam a Pérsia, a Grécia e seus sucessores. O anjo revelou que após o domínio persa, surgiria um rei poderoso da Grécia que conquistaria rapidamente o mundo, mas que seu reino seria dividido após sua morte, exatamente como havia sido mostrado na visão anterior do carneiro e do bode. Esses 4 reinos resultantes da divisão do Império Grego travariam inúmeras batalhas entre si. 2 desses reinos se destacariam em especial, o Reino do Norte e o Reino do Sul. A profecia descrevia, com impressionante precisão, o vai e vem desses reinos em guerra, as traições, os casamentos políticos, os tratados quebrados, as invasões e as resistências, mas no meio desses relatos surgia uma figura sombria, um rei audacioso e astuto que se levantaria em oposição ao povo santo, profanaria o templo, impediria o sacrifício diário e levantaria a abominação desoladora. Esse personagem, que historicamente apontava para reis como Antíoco Epifânio, também representava um tipo profético de oposição mais profunda, o espírito do anticristo, que se manifestaria repetidamente na história, culminando em uma oposição final contra o povo de Deus nos últimos tempos. A narrativa da visão continuava, estendendo-se por eventos que alcançariam a era messiânica e até o tempo do fim. A profecia falava de um tempo de grande angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas também assegurava que naquele tempo Miguel se levantaria para proteger os filhos do povo de Deus, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitariam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A revelação deixava claro que o conflito não era apenas político, nem apenas geográfico. Era um embate espiritual que atravessava séculos, envolvendo principados, potestades, reis terrenos e o povo de Deus. Daniel, prostrado diante da grandiosidade daquilo tudo, mal conseguia respirar. Precisou ser fortalecido várias vezes, por toques angelicais e palavras de encorajamento. E mesmo assim, ao final, ele admitiu que não compreendia tudo, mas confiava. O mensageiro então lhe deu uma ordem reconfortante. Tu, Daniel, sela estas palavras até o tempo do fim. E mais, segue o teu caminho até o fim, porque descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Era o sinal de que Daniel não precisava carregar o peso de compreender tudo. Bastava-lhe ser fiel. Ele havia feito sua parte. A história ainda se desenrolaria, mas Deus continuaria no controle. Com isso, Daniel, já nos últimos anos de sua jornada, encerrava sua missão com a alma cheia de temor, mas também de paz. Ele não viveu para ver todas as profecias cumpridas, mas viveu com os olhos voltados para o invisível, para o que está por vir. Sua fidelidade ao longo de décadas, em meio a impérios, guerras, exílios e visões, se tornou um testemunho eterno. A última visão de Daniel nos convida a perceber a realidade com olhos espirituais. Conflitos humanos não são apenas decisões políticas ou disputas territoriais, são reflexos de um conflito cósmico entre o bem e o mal, mas acima de tudo, nos mostra que, mesmo nas maiores trevas, Deus tem seus anjos em ação
seu povo protegido e seu plano avançando. Daniel descansou, mas sua voz ainda ecoa, suas palavras ainda são luz para os dias de hoje, e seu exemplo nos chama. Mesmo que não entendamos tudo, mesmo que o mundo pareça em caos, sigamos o nosso caminho com fidelidade, pois ao fim dos dias, também nós nos levantaremos, não por causa do nosso mérito, mas pela graça do Deus que governa reis, reinos e a eternidade. Nos anos silenciosos após a última grande visão, Daniel já não era mais chamado aos palácios, nem procurado por reis, o homem que outrora fora consultado por monarcas e que tivera acesso direto aos mais altos escalões do poder. Agora permanecia em reclusão, no exílio, em oração contínua, meditando nas revelações que lhe foram confiadas. Sua vida havia sido marcada por coragem diante de leões, sabedoria diante de sonhos e fidelidade em meio ao caos. Mas agora, à beira da morte, não buscava mais honras, respostas ou reconhecimento, apenas a compreensão do tempo do fim, aquilo que o próprio anjo havia dito que estava selado até os últimos dias. Daniel não receberia novas visões. O céu já havia lhe mostrado o necessário, mas, em sua mente, ele voltava repetidamente às últimas palavras de Gabriel. Seladas estão estas palavras até o tempo do fim. O velho profeta sabia que sua missão estava encerrando, mas o peso da revelação continuava a arder dentro dele. Ele desejava compreender o futuro não por curiosidade, mas por zelo pelo povo de Deus. A profecia final, entregue no último capítulo do livro, se ergue como um encerramento, ao mesmo tempo inquietante e consolador. Nela, Gabriel e outras figuras celestiais falam a Daniel sobre os dias finais da história humana. A narrativa não se limita mais à sucessão de impérios terrenos. Ela se projeta para o tempo da maior tribulação, quando haverá angústia como nunca houve antes, e quando o destino eterno dos homens será selado. Daniel é informado que Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do povo de Deus, se levantará naquele tempo. Esse verbo se levantar traz o sentido de ação, de intervenção direta nas batalhas espirituais que envolverão o mundo. Miguel não é um símbolo vago, mas uma presença ativa, uma força que representa a intervenção divina quando tudo parecer perdido. Será um tempo de caos e trevas, nações em guerra, perseguições intensas contra os que permanecem fiéis, colapsos morais e espirituais, e o surgimento de líderes que desafiarão frontalmente o Deus dos céus. Daniel, embora não compreendesse todos os detalhes, sabia que esses dias exigiriam coragem muito maior do que a que ele mesmo precisou ao ser lançado na cova dos leões. Seriam dias em que a fidelidade a Deus custaria a própria vida. E ainda assim, seria nesses dias que a esperança mais profunda se revelaria. A profecia então anuncia uma verdade que transcende todas as outras. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa é a primeira menção clara e direta na Bíblia à ressurreição corporal dos mortos. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui, Daniel recebe a revelação de que a morte não é o fim. Que aqueles que foram fiéis não permanecerão esquecidos nos túmulos. Que há justiça além do túmulo. Que há um julgamento e uma recompensa eterna. A visão fala também sobre os sábios, que resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre. Essa promessa se conecta com tudo o que Daniel viveu. Ele havia sido um desses sábios, não um sábio segundo os padrões da corte, mas um homem cuja sabedoria nascia do temor do Senhor, que ensinava pela vida, que conduzia pela integridade, que apontava para o Deus verdadeiro, mesmo em terra estrangeira. Sua vida era um reflexo do que agora ele via como destino eterno, brilhar como uma estrela no céu de Deus. Diante de tudo isso, Daniel ainda pergunta: Senhor, qual será o fim destas coisas? Mas a resposta vem de forma suave e firme. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas
até o tempo do fim. Não era seu papel entender tudo. Sua missão era viver com fidelidade até o último suspiro. Era confiar que aquele que revelou os mistérios também os cumpriria no tempo certo. Mais adiante surgem referências a períodos proféticos. 1290 dias, 1335 dias, tempos simbólicos e complexos, que têm sido interpretados de diferentes formas ao longo da história. Mas o ponto central não está na matemática profética, e sim na perseverança. Bem-aventurado aquele que espera e chega até o fim. Ao final, Daniel recebe as palavras que encerram sua jornada. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Era a promessa da ressurreição pessoal, do descanso merecido, da recompensa pela fidelidade. Daniel não veria Jerusalém restaurada, não pisaria novamente no templo, não estaria entre os primeiros que retornariam com Zorobabel e Esdras, mas ele veria algo infinitamente maior: a glória do reino eterno, a vitória final de Deus e a consumação de todas as profecias que ele teve o privilégio de registrar. O tempo do fim que Daniel viu permanece como um aviso e um consolo para todos os que vieram depois. Um aviso de que os dias difíceis ainda viriam, de que a história humana passaria por turbulências e dores profundas, mas também um consolo de que Deus permanece soberano, que nada escapa ao seu controle, que Miguel ainda se levanta por seu povo, que a ressurreição é real, que os sábios não serão esquecidos, e que cada lágrima, cada sofrimento, cada oração feita no exílio será recompensada por aquele que julga com justiça. Daniel partiu em paz, e embora seus ossos tenham descansado na terra estrangeira, seu espírito aguardava pela promessa maior. E assim como foi dito a ele, também é dito a todos os que permanecem fiéis: descansa, porque ao fim dos dias te levantarás. A essa altura da história, Daniel já havia vivido décadas de profunda intimidade com o Deus Altíssimo. Tinha visto impérios surgirem e ruírem como ondas quebrando nas rochas do propósito eterno. Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, todos eles, por mais poderosos que fossem, haviam passado como sombras diante da rocha eterna, que jamais seria abalada. Mas Daniel permanece, envelhecido, porém inquebrantável, silencioso, porém vigilante. O mundo podia ignorar sua presença, mas os céus o conheciam pelo nome. O que torna este capítulo da vida de Daniel ainda mais fascinante não é apenas a continuidade das profecias, mas a revelação por trás do véu, aquilo que os olhos humanos não veem. O profeta é levado não apenas a contemplar o que se passa entre os reinos da terra, mas a entender que o verdadeiro campo de batalha se estende além do físico. Ele começa a enxergar com impressionante clareza o conflito espiritual que movimenta os bastidores da história. Cada guerra, cada decreto, cada rei, cada perseguição, nada disso é acidental. Tudo está interligado a forças invisíveis que se opõem ao plano de Deus. Foi no 24º dia do primeiro mês, após jejuar por 3 semanas completas, que Daniel teve um dos encontros mais extraordinários registrados nas Escrituras, às margens do rio Tigre. Ele levantou os olhos e viu uma figura gloriosa tão resplandecente que seus companheiros fugiram e se esconderam. O homem vestido de linho, com corpo como berilo e olhos como fogo, provavelmente uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado, se revelou a Daniel com uma majestade incomparável. Daniel caiu por terra sem forças. Sua face colou-se ao chão. O profeta, que havia enfrentado feras e reis sem tremer, agora se curvava como pó diante da glória celestial. E então ele foi tocado, uma mão o ergueu. Uma voz o chamou: Daniel, homem muito amado. Que título sublime, não sábio, nem governador, nem profeta das nações, mas muito amado. Para o céu, a intimidade com Deus
vale mais que qualquer posição na terra. Mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. A voz celestial revelou que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, sua oração havia sido ouvida. Contudo, o mensageiro havia sido impedido de chegar até ele por causa de uma batalha nos céus. O príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual, resistiu por 21 dias, até que Miguel, o arcanjo protetor de Israel, veio lutar ao lado do anjo mensageiro e abriu caminho para que Daniel recebesse a revelação. O que isso nos mostra é extraordinário. Há uma guerra invisível sendo travada, uma guerra que interfere no curso das nações, nas decisões dos governantes e até mesmo no tempo das respostas às orações dos justos. Não são apenas homens e exércitos que decidem os rumos da história. Por trás dos tronos estão principados e potestades, forças espirituais que operam no coração de impérios, movendo reis como peças num tabuleiro invisível. Mas também estão ali os anjos do Senhor combatendo por aqueles que clamam. O clamor de um homem pode movimentar o céu e abrir caminhos no meio da guerra. O anjo então anuncia que revelará a Daniel o que está escrito no livro da verdade, um registro celestial que contém os desígnios eternos de Deus sobre a história, e o que se segue é uma longa descrição profética de reis, alianças, traições e guerras. Reinos se levantam e caem. Reis do norte e do sul lutam incessantemente. Casamentos reais são usados como estratégia política. O templo é profanado. Um rei perverso se exalta acima de todo Deus e fala blasfêmias contra o Altíssimo. Ele persegue os santos e prospera por um tempo, mas seu fim está selado. Em meio a essas revelações, Daniel ouve algo poderoso. Os que conhecem ao seu Deus se tornarão fortes e agirão. Essa afirmação se destaca como uma tocha acesa em plena escuridão. Ela não diz que os poderosos triunfarão, nem que os sábios serão poupados do sofrimento. Ela diz que aqueles que conhecem a Deus não apenas conhecem sobre ele, mas o conhecem profundamente, receberão forças para resistir. Eles não apenas sobreviverão, mas agirão, serão ativos, serão sal e luz, mesmo em tempos de apostasia e tirania. Ao longo da profecia, também é dito que muitos cairão, serão purificados no fogo da aflição, serão provados como o ouro é refinado. Deus não os poupará do sofrimento, mas os santificará através dele. Daniel compreende que o sofrimento do povo de Deus faz parte do processo de separação, de lapidação, de preparação para algo eterno. Em contraste com os reis que governam por orgulho e vaidade, os fiéis reinam pelo caráter, pela fé, pela perseverança. A profecia culmina com a promessa do fim do perverso, aquele que se opôs ao Deus dos deuses, que se sentou como se fosse Deus, que profanou o santuário e enganou as nações. Será destruído sem intervenção humana, uma referência clara à ação direta e soberana de Deus contra o espírito do anticristo. Nenhum exército humano o derrotará, nenhum político o derrubará. Será o próprio Deus quem o lançará por terra. Daniel, diante de tudo isso, permanece calado, atônito. A visão se encerra com um anjo dizendo: fecha estas palavras. Elas são para o tempo do fim. O profeta, mesmo sem compreender todas as implicações, confia. Ele sabe que não viveu em vão. Ele sabe que o Deus que o guiou desde os tempos da Babilônia continua no trono. Neste ponto, a vida de Daniel se mistura com a eternidade. Ele não é mais apenas um personagem da corte, é uma testemunha celestial. Sua história não termina com uma morte silenciosa, mas com a certeza da ressurreição, com o eco das palavras celestiais, vai até o fim. Tu descansarás e te levantarás para receber a tua herança. Assim se encerra um dos mais belos e profundos ciclos de revelação da Escritura. Daniel nos ensinou que é possível viver entre os leões e não ser devorado, que é possível servir a reis sem perder a fé, que é possível
orar quando o decreto diz para se calar, que é possível envelhecer em terra estranha e ainda assim ouvir a voz de Deus, como se fosse ontem. E acima de tudo, Daniel nos ensina que a guerra é real, que as batalhas da vida são apenas a superfície de um conflito muito maior, e que a vitória não é dos fortes ou dos inteligentes, mas dos que conhecem ao seu Deus. Após receber visões tão profundas e revelações tão impressionantes, Daniel se encontrava diante de um dos maiores mistérios da sua vida: o futuro da humanidade, o fim dos tempos e o destino eterno dos justos e dos ímpios. Ele, que havia interpretado sonhos de reis e testemunhado a queda de impérios, agora era conduzido para além da linha do tempo, para além da história como a conhecemos. As palavras que lhe foram ditas não eram apenas sobre governos e batalhas, mas sobre eternidade, juízo e glória. Daniel já não era mais o jovem exilado da Babilônia, agora era o ancião do Espírito, o guardião de segredos celestiais. Seu coração queimava com uma mistura de temor e esperança. O que viria depois? O que aconteceria com os fiéis que morressem sem ver o cumprimento das promessas? Como seria o fim desse grande enredo divino? Foi então que lhe foi revelado algo que nenhum outro profeta antes dele ouvira com tamanha clareza: a ressurreição dos mortos. O mensageiro celestial declarou que chegaria um tempo em que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Era a primeira vez que se falava tão abertamente sobre a ressurreição corporal como destino final da humanidade. Não mais apenas sombras de esperança, mas uma certeza clara: os mortos não permanecerão no pó para sempre. O tempo se cumprirá. Os livros serão abertos e cada um será julgado segundo o que fez, não pelas aparências, mas pelas intenções mais profundas do coração. Entre esses ressuscitados haverá um grupo distinto: os sábios, que resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça, que brilharão como as estrelas para todo o sempre. Esta foi a promessa que coroou a vida de Daniel, ele que havia conduzido reis pagãos ao conhecimento do Deus verdadeiro. Agora saberia que seu legado ecoaria na eternidade. Ele não apenas sobreviveu ao exílio, ele deixou um rastro de luz para os que viessem depois. Mas essa revelação gloriosa também vinha com uma ordem solene: sela estas palavras até o tempo do fim. Não porque deviam ser escondidas, mas porque sua plena compreensão seria reservada para uma geração futura. Um tempo em que muitos correriam de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicaria. Uma era de velocidade, informação e inquietação espiritual. Neste momento, Daniel tem outra visão. Ele vê 2 anjos, um de cada lado do rio, e um homem vestido de linho sobre as águas. Um deles pergunta: até quando será o fim destas maravilhas? E a resposta vem com juramento solene: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma expressão simbólica, indicando um período determinado de tribulação e opressão contra o povo santo, mas também uma garantia de que esse tempo teria fim. Deus nunca perde o controle da história. Ele permite a tribulação, mas limita sua duração. O sofrimento dos justos não é eterno. O livramento virá. Daniel ouve, mas não compreende completamente. Então ele pergunta: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? A resposta é um misto de mistério e consolo. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Essa afirmação é crucial. Os sábios entenderão, não os eruditos, não os poderosos, não os religiosos, mas os sábios segundo Deus, aqueles que temem o Senhor e discernem os tempos.
eles perceberão os sinais. Eles entenderão que a perseguição, a apostasia e o caos político não são o fim, mas o prenúncio de algo maior, o retorno da justiça divina. Então o mensageiro celestial menciona duas datas misteriosas: 1290 dias e 1335 dias. Apesar das discussões entre estudiosos sobre o significado exato desses períodos, o ponto central permanece claro: há um limite para o sofrimento e uma bênção reservada para os que perseveram até o fim. Deus não é indiferente à dor dos seus. Ele conta os dias. Ele pesa as lágrimas. Ele escreve cada clamor em seu livro. Por fim, vem uma das frases mais belas e tranquilizadoras de toda a Bíblia, uma despedida celestial ao fiel servo tu. Porém, vai até o fim, porque repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. É como se o céu dissesse a Daniel: descanse, a guerra continuará, o mundo ainda verá muito sofrimento, mas você já fez a sua parte. O plano continua, a promessa permanece, e no fim, você será levantado para receber aquilo que lhe foi reservado desde o princípio. A vida de Daniel encerra-se com essa nota eterna, não com aplausos terrenos, mas com o sussurro de Deus, não com riquezas humanas, mas com a certeza da ressurreição. Daniel, o cativo da Babilônia, o conselheiro de reis, o profeta do Altíssimo, agora herdeiro da eternidade. A história de Daniel termina, mas o impacto da sua vida perdura. Ele nos ensinou que santidade é possível em terra estranha, que fidelidade a Deus é mais poderosa que alianças políticas, que oração silenciosa pode mudar decretos imperiais, que a história humana é escrita com tinta invisível, traçada pelas mãos de um Deus soberano que não apenas vê o fim desde o princípio, mas caminha conosco até lá. E acima de tudo, Daniel nos mostrou que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que termina nas mãos de Deus. O tempo de Daniel passou, mas seu legado continua mais vivo do que nunca. As páginas de sua vida não foram encerradas com sua morte, pois o espírito que o sustentou ainda inspira gerações. Sua história ecoa através dos séculos como um convite e um clamor para que homens e mulheres se levantem em meio a um mundo corrompido e confuso. Como ele se levantou na Babilônia, a vida de Daniel é mais do que um relato histórico. É um mapa espiritual para tempos difíceis. É um guia seguro para quem deseja permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Quando líderes traem, quando leis se voltam contra os justos, quando a fé é ridicularizada, Daniel se torna um espelho, nos lembrando de que é possível viver com santidade, coragem e sabedoria, mesmo em meio ao caos. Ele enfrentou a idolatria institucionalizada. Ele sobreviveu ao cativeiro. Viu impérios caírem, sonhos serem cumpridos, e terminou sua jornada com a promessa mais gloriosa: no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa não foi apenas uma palavra para Daniel, é uma palavra para mim, é uma palavra para você. Sim, estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade. Tudo o que foi revelado a Daniel está se cumprindo diante dos nossos olhos. O aumento do conhecimento, a correria dos tempos, a instabilidade política global, a perseguição crescente contra os que se mantêm fiéis à verdade. Os sinais estão por toda parte. E a pergunta que precisa ser feita não é o que vai acontecer, mas sim quem eu serei quando acontecer. O mundo não precisa de mais opiniões, teorias ou previsões. O mundo precisa de pessoas que não se dobram, que não se vendem, que não se calam, que oram quando é proibido orar, que falam quando é perigoso falar, que se santificam quando tudo ao redor grita por imoralidade, que preferem morrer na cova dos leões do que viver longe da presença de Deus. Talvez você ache que não tem força, que não é sábio o suficiente, que não tem preparo espiritual, que não entende tudo. Mas saiba de uma coisa:
Daniel também começou assim, um jovem escravizado, longe de casa, vivendo em um ambiente hostil. Mas foi ali, naquele lugar de escuridão, que a luz da sua fidelidade brilhou. E essa luz mudou impérios. Não é onde você está que define quem você será, é em quem você crê, é a quem você serve. E é o quanto você está disposto a permanecer firme, mesmo quando tudo dentro de você quiser desistir. Por isso agora, ao encerrar essa jornada, pelos capítulos do livro de Daniel, eu te faço um chamado. Seja um Daniel na sua geração. Ore, mesmo quando parecer que Deus está em silêncio. Leia a palavra. Mesmo quando ela parecer difícil, escolha o que é certo. Mesmo quando for impopular. Santifique-se, mesmo quando ninguém estiver olhando. E acima de tudo, nunca negocie sua fé. Seja em Babilônia ou em casa. Seja no palácio ou na cova. Seja diante dos homens ou diante dos céus. Permaneça firme. O Deus que livrou Daniel é o mesmo hoje. Ele ainda fecha bocas de leões. Ele ainda responde orações. Ele ainda revela segredos. E ele ainda sustenta os seus até o fim. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Há um selo sobre a sua vida. Um chamado para algo maior. Um propósito eterno. Agora que essa série terminou, o que você vai fazer com tudo que ouviu? Você pode simplesmente fechar este vídeo ou pode dar o primeiro passo rumo à fidelidade que transforma. Se essa história falou com você, se inscreva agora mesmo no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos profundos, narrativas bíblicas, ensinos poderosos e mensagens que vão te fortalecer na fé. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não guarde isso só para você. Assim como Daniel foi luz em sua geração, você também pode ser. A próxima história já está sendo escrita. E quem sabe o protagonista dela seja você? Até o próximo vídeo. Que o Deus de Daniel esteja com você.